Contação de histórias na sala de aula. Poder mágico. Por que contar histórias? Contar ou ler histórias para as crianças possibilita despertar o imaginário infantil, responder perguntas, encontrar e criar novas ideias, estimular o intelecto, descobrir o mundo imenso dos conflitos, das dificuldades, dos impasses, das soluções. É ouvindo histórias que se pode sentir emoções como raiva, tristeza, irritação, pavor, alegria, medo, angústia, insegurança e viver profundamente tudo que as narrativas provocam e suscitam em quem as ouve ou as lê, com toda a significância e verdade que cada uma delas faz ou não brotar. Contar e ler histórias implica também em desenvolver todo o potencial crítico da criança, pois, através da audição de histórias, a criança é levada a pensar, questionar e duvidar, estimulando desta forma o seu senso crítico. Com isso, entendemos que a oralidade da comunicação se coloca para além do texto escrito. Através da contação de histórias, é possível descobrir novas palavras, deparar-se com a música e com a sonoridade das frases e dos nomes. Se capta o ritmo e a cadência do conto. Porém, para isso, quem conta tem que criar um clima de envolvimento e de encanto. Se faz necessário saber dar pausas, o tempo para o imaginário de cada criança construir o seu cenário, visualizar os seus monstros, criar as suas fadas, adentrar pela floresta, pensar na cara do rei, travar lutas com as almas penadas, entre outros. A performance do contador, ao amarrar as inúmeras conotações às palavras, faz a ponte entre o lúdico e a aprendizagem. Podemos, então, identificar a contação de histórias como uma atividade de comunicação vocal do texto escrito, que comporta uma dimensão lúdica e que, por sua vez, exige que o contador assuma as muitas instâncias da anunciação, transformando-se em personagens de histórias. Na contemporaneidade, o conto transmitido através da oralidade não tem as mesmas funções que antigamente. O novo contador é mais solitário, possui uma sabedoria a ser questionada e vive a cada encontro com o seu público, um sentimento meio distante, de estranheza. Dizemos isso porque normalmente ele não conhece as pessoas com o qual deve estabelecer relações, assim como não sabe o espaço que lhe será oferecido para sua próxima apresentação. Antes, os encontros se faziam coletivamente, mas agora é preciso provocá-los. Sobre essa solidão do novo contador, podemos dizer que ela influencia na hora da contação. Basta observar a constante presença recorrente da primeira pessoa, eu e mim. Também de expressões como particularmente e pessoalmente, entre outras costumeiras. Esse tipo de fala representa a ausência de uma abordagem coletiva, confirmando a sua solidão.
O contador pode conhecer o ponto de vista de alguns colegas, mas não possui uma consciência de grupo. Portanto, é preciso que ele assuma seus próprios riscos. A voz que fala é sempre solitária. Outro aspecto que circunda a vida do novo contador é a falta de um mestre no movimento de renovação do conto e na arte de contar atualmente. Ou seja, existe uma falta de referência, de alguém em quem se apoiar, restando apenas as histórias registradas nos livros. Mas com o passar do tempo, o novo contador precisa construir o seu próprio repertório, partir em busca de um modelo, de uma fonte. Se o contador não se sentir ligado ao conto e nem a um personagem, ele tenderá a se ligar à forma de recontar de um outro contador, aceitando-o como seu orientador. Benefícios da contação de histórias. A contação de histórias provoca nas crianças o desenvolvimento de operações mentais auxiliares na construção dos significados das palavras ouvidas, de forma que, aliadas ao contexto da história, possam, além de enriquecer o seu vocabulário, auxiliar no desenvolvimento da leitura e da escrita. Os benefícios de uma contação de histórias são apontados como um importante auxiliar na formação das crianças, na compreensão e assimilação dos significados, assim como o desenvolvimento das práticas leitoras. As crianças que escutam as histórias incorporam uma atitude analítica exemplificada pelo orador, por meio de seus comentários e problematizações, durante a contação de histórias, permitindo o desenvolvimento do seu senso crítico. Admitimos também que a leitura de histórias em voz alta constitui uma oportunidade favorável ao desenvolvimento do vocabulário, o contexto verbal das histórias, assim como a entonação e o ritmo do leitor. Constitui uma fonte rica para o desenvolvimento da leitura e da escrita. A contação de histórias é um método bastante interessante para ajudar as crianças no ensino-aprendizagem na sala de aula, seja em qualquer disciplina. Quando uma criança ouve uma história, ela vai para o seu mundo imaginário e, no final da história, retorna para a realidade, cheia de indagações sobre o mundo ao seu redor. Indagar ainda é a melhor forma de aprender as coisas. Precisamos contar histórias às nossas crianças para que o ensino se torne agradável e que seja apreendido com mais eficiência. A criança que ouve histórias tem a sua imaginação aguçada, sabe ouvir, presta atenção com mais facilidade no que ensina o seu professor. O filósofo Platão recomendava as boas histórias na sua pedagogia, aquelas que não usam de mentira, para formar um bom cidadão. O professor que quer ensinar contando histórias pode começar com a memorização de uma história curta. Sentar-se em círculo no chão com os seus alunos e começar a contar a história escolhida. Fazer uso de gestos, onomatopeias, pausas e ter boa dicção é importante na hora do conto.
Pode escolher um cantinho favorável na sala de aula, de preferência que tenha um tapete para os alunos sentarem em cima. A história deve ser pequena e indicada para a faixa etária das crianças, para que não se disperse. Crianças não gostam de histórias longas. Elas querem logo saber o final. É preciso saber bem o enredo da história e seu clímax. No clímax, deve ser dada ênfase na voz para que os personagens ganhem mais espaço no imaginário das crianças. O professor pode fazer uso de um instrumento musical para tocar enquanto conta a história. Pode usar uma peruca ou vestir-se de roupas coloridas para caracterizar-se como um personagem do mundo do faz de conta. Tudo vale a pena na performance da contação de histórias. Só não vale fazer paradas no meio da história para conversar com as crianças. Cada professor escolhe o personagem que quer ser quando vai contar uma história ou, simplesmente, apresenta-se como é, um professor desde que tenha a história memorizada. Contar uma história é diferente de ler. Há o momento da leitura em sala de aula, em voz alta, e há o momento da contação de histórias. São duas coisas diferentes. Que história contar? Temos uma literatura infantil bastante rica, com livros de histórias curtas que as crianças nos primeiros anos escolares adoram. Vale a pena ensinar contando histórias. Afinal, quem não gosta de ouvir uma boa história? Deve-se ter o cuidado também para não contar histórias de terror, de mortes, de violências, pois essas podem causar traumas e transtornos nas crianças. O melhor é que a história seja sempre cheia de alegrias e desafios. Também devemos evitar falar sobre os ensinamentos que a história quer passar ou a sua moral. Isso quem deve descobrir é a criança. Ensinar o aluno a arte de ouvir é muito belo. As pessoas estão cada vez mais sem tempo para ouvir o outro, por isso precisamos aprender a ouvir desde a tenra idade. Vamos ouvir histórias? Viagem através do sol. Uma criança sentou-se na tarde agreste e pintou o sol. A sala onde a criança estava ficou iluminada e fresca. Depois, a criança misturou as tintas, a água, o sonho e, num grande cartão, lentamente foi erguendo prados, lesírias florestas, aves, flores inesperadas. Então, chamou a irmã, que a um canto assistia à criação deste mundo original, e disse: "Vamos fazer uma viagem." E entraram os dois
com seus olhos e sua imaginação pela tela dentro, alheios ao espanto de quem os contemplava nesse itinerário súbito da tarde de frio. Misteriosamente, trocavam palavras de silêncio. Encontravam-se com anões, gigantes e animais estranhíssimos, metade homens, metade bichos, que ora os assustavam, ora os desvaneciam. A certa altura, a menina disse: "Vamos chamar a mamãe?" E o menino respondeu: "Não podemos. É muito alta. Não cabe nestes caminhos." E a pisar tudo, e estes bichinhos ficavam tristes, muito tristes. A mãe, imóvel numa cadeira, ali mesmo à entrada desse lugar impenetrável e inacessível, ouvia o diálogo e tentava fazer-se pequenina para ir com eles, mas não conseguia. Esforçava-se imenso e não conseguia. Tinha uma grande vontade de chorar por estar ali sozinha à beira daquele milagre, mas as lágrimas não lhe adiantavam. Entretanto, os meninos, sempre a caminhar, tinham chegado ao mar. Era um mar sem abismos, sem ondas, sem temporais. Um mar susceptível de ser atravessado pelos pés levíssimos de quem o descobria. "Vamos ao fundo deste mar", disse a menina. "Cá em cima é mais fresco. Lá embaixo há peixes grandes e escuros. Mordem os peixes." "E a mamãe?" insistia a menina, já perturbada pela longura a que devia estar de casa, perturbada pelo bibe molhado, aflita com as algas verdes que se lhe colavam ao rosto. Levamos-lhe uma flor do mar. Ela fica contente se tem uma flor." "Vamos já embora?" tornava a menina. "Não, só quando formos muito velhos." A menina calou-se. Estava séria. Estendeu-se ao lado do irmão na areia branca daquela praia tranquila e distante. Sentia-se muito cansada e adormeceu. Então, amorosamente, o irmão tapou-a de folhas e flores imaginárias e ficou ali a velar-lhe o sorriso. Quando reparou na mãe, estremeceu ligeiramente. Tinha os olhos brilhantes e dos cabelos escorriam-lhe um perfume a sol e azul. Sobre a tela, encostada a um armário, a noite começava a diluir em sombra toda a floresta, e o dorso dos animais marinhos erguia-se também numa respiração tranquila. Esta é uma história de Maria Rosa Colasso. Uma boneca de trapos.
Era uma vez uma boneca de trapos, feita pelas mãos pequenas de uma menina. Feita de trapos azuis, vermelhos, verdes, amarelos, rosas, violetas, cor de laranja. Feita de trapos, de espanto à maneira que nascia, e de flores. Eram flores aquelas cores do arco-íris. E 2 olhos bordados a retrós, com 2 contas negras de vidro a servirem de meninas, as meninas negras dos olhos. Dois olhos sempre abertos que nunca adormeciam, sempre à espera de ver nascer o sol. E a menina que fizera a boneca por suas mãos embalava para adormecer, e sabia que aqueles olhos negros não se fechariam nunca, nunca. Como se fecham os olhos das bonecas ricas que têm pálpebras delicadas e pestanas de seda, subindo e baixando. E a menina cantava para adormecer, com uma voz fininha, feita de luz e ternura. E a boneca, porque era de trapo, aconchegava-se nos braços pequenos da menina e dormia de olhos abertos, dormia a ver o sol. Toda ela espanto e flores. As meninas negras dos olhos, contas a brilhar. E a menina que fizera a boneca, que a cozera de muitos trapos, com agulhas de chuva, dedais de sol, linhas de lua, dizia, parando de cantar. Ela adormeceu e ficava muito quietinha também, a olhar o sol, com a boneca aconchegada ao peito, ambas de olhos abertos. Esta história é de Matilde Rosa Araújo. Referências: periódicos.ufpb.br/prolingua/article/VI-EW/13402/7606 e www.neipies.com/contação de histórias nas salas de aula e espaçohorizontes.wordpress.com/207/09/18 Viagem através do Sol. Obrigada!